Que bonito. Muito bem. Fala galera, boa tarde, aqui já boa noite, né? Bem-vindos a mais um episódio do podcast, seu podcast de negócios na vida real. Aqui a gente fala a verdade, fala a vida de negócio como ela é. Tem mais uma vez aqui o Luciano Newton, meu colega. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Sempre um prazer estar falando com vocês aqui. E hoje o Antônio não veio, né? Hoje eu tô solitário, não posso encher o saco de ninguém, né? Eu não vou poder criticar nenhum dinossauro na mesa. Tá, aproveitar certo que ele não tá aí, né? E o convidado de hoje, gente, é o João Caetano. Ele é fundador da Mapfry, que é uma empresa aí líder em produtos de geolocalização no Brasil aí. Vou deixar ele se apresentar aí. Muito bem-vindo, João. Detalhe, empresa líder que vem experimentando um crescimento exponencial e dominando o mercado. Detalhe. Fico muito feliz aí com o prestígio, com o reconhecimento e pelo convite, Luciano. Obrigado, Lúcio. Prazer estar aqui com vocês. A gente estava falando aqui, né, de quem a gente vai provocar na mesa, mas eu já começo agradecendo ao Luciano, que foi alguém que eu encontrei há 2 anos atrás. Meramente abordei ele na feira da ABF. Ele foi me fazendo convites sucessivos para coisas cada vez mais interessantes e hoje a gente trabalha junto no universo do franchising. Estamos aqui, já demos aulas juntos, então assim, foi uma parceria que nasceu e muito genuína. Porque na época eu estava contando para o Luciano, estou começando esse trabalho, eu queria muito te mostrar. Ele demonstrou esse interesse e eu comentei isso outro dia quando a gente estava com a equipe, porque a gente, quando é empreendedor, a gente tem esse estímulo de ser cara de pau. E aí a gente sai falando, às vezes ouve muito não, conhece pessoas que não se interessam, mas continue sendo cara de pau, porque só precisa de uma. Só precisa de uma pessoa que confie no seu trabalho, que acredite e que te dê esse espaço para demonstrar que você tem algo a contribuir, né? Então, de várias formas eu tenho a dizer obrigado aqui para vocês, em especial para o Luciano. Eu que agradeço, porque a gente estava começando também, naquele momento eu estava começando o curso da PUC de especialização em franquias. E, cara, você me deu um guia de bolso, guia escolar, né? É um livro. Geomarketing Escolar de Bolso. Geomarketing Escolar de Bolso, que é um livro seu. E eu vi aquilo, uma linguagem super acessível. Eu falei, cara, é isso que a gente tem que levar. Lúcio, a gente vai contar um pouquinho de geomarketing, etc., de tudo isso. Mas eu falei, falar de expansão num curso de especialização em franquia, tem que falar de geomarketing. E, sem criticar ninguém, mas de forma geral, até então, as pessoas que eu conheciam no segmento, que eu conheço no segmento, não eram tão acessíveis assim. E você já chegou ali na feira, uma feira que a gente fez um pouquinho de barulho lá. Foi. Você me procurou e entregou lá, e depois disso deu tudo certo. Você já deu várias aulas, já começou a dar para outros professores, já abriu vários horizontes. Hoje tem aluno que é consultor seu também. É verdade. A gente tem um programa de consultores e alunos que se certificaram conosco para trabalhar e muitos que ainda estão a caminho de ser. Isso. Acho que aqui é um empurrãozinho para quem ainda não foi, já pegar esse episódio e não perder tempo. Bacana demais, bacana demais. João, vou começar já com a voadora no peito, pode? Então Tudo vamos lá. Negócio bom em lugar ruim. Não adianta. É melhor do que negócio ruim em lugar bom? Lugar bom é melhor que lugar ruim, em todos os cenários. Porque se você tem um negócio ruim num lugar bom, você ainda pode fazer um repasse do lugar bom. Um negócio bom num lugar ruim não vai dar certo e você não tem nada para passar para frente. Vou dar um exemplo clássico disso aqui, que nas ciências humanas e nos negócios não tem laboratório. Então, quando a Blockbuster foi comprada pelas lojas americanas, o que aconteceu? Eu tinha um negócio que ele era ruim, mas ele estava em boas localizações. Por que o Blockbuster era um negócio ruim de explicar para os jovens? Havia um negócio chamado locadora, que você tinha que pegar a fita, devolver... Geração Z nem sabe. Você acredita que tem uma na Savassi até hoje? Arte Vídeo? Não, Arte Vídeo, Blockbuster não. Não, a locadora de DVD e Blu-ray. DVD. Então tem ali. Impressionante. Pois, então antes você ia na Blockbuster alugar um filme e esse negócio foi arruinado pela pirataria e logo depois pelo streaming. Era um negócio naturalmente ruim e ainda assim foi comprado na ocasião por 180 milhões de reais pelas lojas americanas e hoje é um valor próximo de 500 milhões de reais, meramente atribuíveis à localização. Pô, muito legal. Já começou com um corte... Já começou com voadora. Você deu voadora, você entrou na briga errada. É isso mesmo. Você entrou na briga errada. Já tô pensando que você vai num shopping center, né, cara? O shopping center e você fica
Você vai vender um negócio em shopping center, você está à mercê de terceiros, né? O que o shopping produz de fluxo e intensidade de consumo. Mas se o shopping não quiser repassar sua loja, que não tem valor, ele não vai. É só não aprovar o próximo, né? Muitas vezes. Estou falando que você está à mercê de muita coisa, que você tem muitas possibilidades. Depende Ele controla esse fluxo, né? Em um shopping center, que você está lá e tem uma loja ruim, num lugar ruim, cara, aí você não tem mais nada. Você vai simplesmente fechar a porta daquilo ali. Eu sei porque eu já tive lojas em shopping center, certo? E a minha loja era no melhor ponto do shopping. Então o negócio não funcionou, falhei como empresário, como empreendedor, mas acertei no ponto comercial, que o ponto era na entrada do metrô. Então... Depois você conseguiu ganhar alguma coisa no repasse. E fui um dos únicos no shopping que conseguiu repassar a loja com um valor bem considerável, que diminuiu a dor do... Então, fazendo explicação clara, ponto é mais importante que negócio. Isso. Porque o ponto ainda tem valor no final das contas, enquanto um negócio pode ter problemas. A pergunta era mais uma pegadinha, né? Ponto bom e negócio ruim. Vai no bom ponto. Agora, o certo, o que a gente faz é ponto bom e negócio bom. É isso que eu ia falar. Eu não consigo nem pensar muito não digo pegadinha, no menos. Mas é interessante a reflexão, porque a gente até tem muita gente. Hoje, acabei de responder uma pessoa aqui, pedindo informação para comprar franquia, investir em franquia, coisa assim. E às vezes as pessoas estão olhando negócios, franquias e etc. E além, obviamente, eu sempre falo isso, da paixão pelo que você vai fazer, pela autoanálise, por gostar do que vai fazer. Dei um exemplo em outro podcast de como que o Lúcio é apaixonado por áudio, por tecnologia, por imagem, câmera, e por isso que ele montou isso aqui na raça, muitas vezes sem poder, até porque não tinha investidor no negócio, tinha que ele mesmo resolver e passar o cabo e fazer a coisa acontecer, porque ele gostava. E então, quando você gosta de qualquer coisa, você tende a fazer aquilo dali com muito mais apego, amor e vontade, e tende a dar tudo muito mais certo. Mas só gostar também não serve. O cara tem que escolher o negócio que ele gosta, mas se ele escolher no ponto errado, meu amigo, não adianta. E é o que mais acontece, né? As pessoas são guiadas por decisão de ponto, baseadas em critérios não muito eficientes. Do lado tem uma operação de determinado negócio que pode ser bom para aquela operação, mas não vai ser bom para você. Referências de fluxo meio guiadas ali pelo olhar, e que mesmo que você acerte numa escolha de ponto desse jeito, você não consegue replicá-la. Então nós estamos num método que não só é acertar no ponto uma vez, mas acertar de forma escalável, sempre. Repetindo uma receita que a gente gosta de falar receita de sucesso, mas aqui, em respeito ao Lucien, que também é meu cliente, não vou vender o peixe tão caro. É uma receita que minimiza o fracasso. Barato o negócio. Não, mas quando eu falo com o pessoal, com os clientes, que eu presto consultorias em franquia, a gente tem vários projetos juntos, né, Lucien? Exato. E o pessoal pergunta sobre geolocalização e tudo mais, eu falo, geolocalização é o seguinte, você vai entrar num túnel, né? Um trabalho, por mais mal feito que seja, você vai ver uma luz no final do túnel. Você não vai saber se está longe, se está perto e tudo mais. Você faz um trabalho de geolocalização bem feito, a luz já fica mais clara. Vai te garantir sucesso? Não, de forma alguma, porque tem diversos outros fatores para aquele negócio ter um sucesso. Uhum. Mas você vai ter uma luz no final do túnel muito mais clara e muito mais com possibilidade de sucesso do que se você não o fizer. Vai começar que você vai ajustar o seu negócio às informações que você coletou daquele lugar no ponto de partida. Começando com uma política de preços mais ajustada, um mix de produtos que respeite o ticket que aquela região consegue consumir. Então você já entra com uma cesta de produtos, você já entra com o mínimo de estratégia mais vencedor se você estudou antes, e isso aí já vai acelerando. Um dos casos mais difíceis é recuperar situações que não estão positivas. Porque você tem que colocar um novo embalo naquele negócio. Mas também acontece. Vocês já começaram com a régua lá em cima. Deixa eu dar um passinho para trás aqui. O que é geomarketing? Bom, o geomarketing é uma visão espacial que você coleta recursos no seu entorno. Então, um negócio, nossas vidas se dá no espaço. E o espaço nos oferece coisas. Ameaças e oportunidades. Isso já existia desde o tempo das cavernas, quando nós éramos... A gente tinha que saber o lugar que tinha pontos de hidratação, lugares em que os animais faziam ninho para a gente pegar lá os ovos, onde tinha alguma ameaça. Então, as pinturas das cavernas já eram representações do espaço externo, e desde então nossa inteligência só cresceu no uso de informações do entorno para a nossa sobrevivência e para a gente prevalecer. O que associa tentando ver se eu compreendi bem na sua explicação, esquecendo o que eu sei.
é exatamente eu conseguir compreender o ambiente, o lugar que eu estou, o que tem ali. E se servir disso. E poder saber onde que eu vou buscar alimento, onde que eu vou beber água. Onde você vai desviar. Onde que eu vou achar a caça, onde tem predador, onde eu não passo, onde é perigoso. Exatamente. E é ter essa noção espacial de onde qualquer indivíduo está inserido. É isso. Bem por isso que geomarketing está associado à expansão, porque é quando uma empresa vai entrar num território novo, onde ela não está familiar com aquilo. Me conta o link. Na Idade das Pedras, isso daí eu já entendi. O mapa da floresta, Luciano. O mapa da floresta eu já entendi. Onde que tá onde isso começou? Quando que começaram, as empresas começam a entender que existe uma ciência? Foi entre os anos... A ciência surgiu entre 1930 e 1960. 1970 marca a adoção das empresas em técnicas analógicas ainda. Papel e pessoas. Contagem, mapeamento. Tabelas em livros. Aquelas impressoras matriciais aí, quem não lembra, estavam imprimindo tabelas em Excel para a gente poder montar algum... Eu não, né? Eu não era nem nascido. Mas o que aconteceu? Depois disso, a teoria foi transferida para os computadores e aí geomarketing ficou indivisível de tecnologia. E cada progresso tecnológico representava um avanço na adoção do geomarketing. Seja porque ele suportava mais dados. Lembra que o geomarketing, né, você está olhando para um mapa carregado com dados. Então tem uma imagem e um banco de dados junto. Isso é pesado para trafegar. Até hoje, mesmo com a internet boa, o tráfego é pesado. A gente lida com aspectos de densidade de informação. Mas a tecnologia continua avançando num bom passo, então vai aumentando a capacidade de colocar mais dados e melhor visualização desses dados em mapas. Por isso que muita gente entende geomarketing como sistema, porque a metodologia já existia, mas ela era pouco prática. Hoje ela está ficando mais prática e mais difundida, mais alcançável por outros públicos, que antigamente estariam alienados. Se eu fosse citar os primeiros a utilizar, era a Coca-Cola, eram as grandes empresas. Agora isso vai chegando num universo de empresas comum, e eu já vou pegar aqui um pedaço do que tem a dizer, que é as franquias são um caso muito interessante. Porque franquias são empresas às vezes menores, você vai conhecer a estrutura de uma franquia, não é grande, mas elas são uma das que compra mais cedo esse tipo de tecnologia e recurso, porque é uma empresa que nasceu para ser grande, então ela tem que agir como os grandes agem. E isso leva a gente para perto do universo do franchising. A gente conversa com, às vezes, empresas que são dois grandes executivos e só. E o franchising tem um compromisso moral, né? Eu acho que isso é legal, porque eu acho que é por isso que existe essa procura de geomarketing, tanto pelo franchise, dentro do segmento de franquias. Existe um compromisso moral do sucesso. Sucesso do franqueador, sucesso do franqueado. A gente acabou de falar que ponto comercial é mais do que 50% do sucesso. Porque tem aí a máxima que dizem que é 50%. É mais do que 50%. A pergunta que eu fiz no início. É mais do que 50%. É quanto, né? Quanto que representa isso? Como franqueador, como todos têm compromisso com sucesso, tanto o franqueador precisa ter sucesso, e um franqueador de sucesso, ele tem uma rede de franqueados de sucesso, ele precisa ajudar e tem que transferir know-how. Que tipo de know-how? Know-how de como ganhar dinheiro operando um negócio. O first mile, né? Primeiro quilômetro ali, a primeira milha da transferência de know-how para um negócio físico especificamente é onde você vai estar instalado, onde você vai operar. Um lugar que reúne características. Se ele errar aí, esse compromisso com sucesso vai por água abaixo. Então, eu acredito que o franchising já compreendeu isso há muitos anos. Muitas vezes na tentativa e erro, né? Franqueadores autorizando franqueados a abrirem em pontos que não correspondiam com o sucesso da expectativa das partes. Não estou falando que só de uma parte, porque quando um franqueador autoriza, ele também tem expectativa de sucesso, né? Ninguém... não existe uma má fé nesse momento, mas ele percebeu que ele precisava entender melhor como ajudar esses franqueados a selecionarem pontos. O que acontecia, e aí eu vivi isso durante muito tempo, é que não era acessível, e as franqueadoras são estruturas pequenas e muitas vezes precisam ter centenas de franqueados para conseguir, dezenas a centenas de franqueados para conseguir ter um break-even na sua operação. E acessar e ter acesso
Não só acesso, porque eu acho que você tem que ter acesso, e hoje os sistemas estão cada vez mais intuitivos e mais fáceis, mas há um tempo atrás, e voltando aí lá para o 90, 2000, os sistemas eram mais... Você precisava ter também, além de ter acesso, você precisava ter mão de obra que soubesse... Uma faculdade quase para usar isso. Entender essa noção geoespacial com os indicadores, manipular essas informações para poder usar. E isso fazia com que, por mais que fosse importante, elas não tinham caixa, elas não conseguiam usar. Uhum. Ô Luciano, eu vou adicionar mais no que você está falando. E eu digo até, e eu não vou criticar o sistema de franquia, porque eu sou apaixonado com franquia e é algo que comprovadamente funciona e é o caminho de expansão de muitas empresas no Brasil e é o caminho certo? Mas eu vou criticar algumas franqueadoras, certo? Que expandem de forma não profissional e se deixam levar por forças que são muitas vezes antagônicas, certo? Por exemplo, você pega uma franqueadora que está começando, uma franqueadora de alimentação que ela tem que crescer, certo? Então ela tem que crescer, ela tem que vender franquia, certo? Ela tendo que vender franquia, ela muitas vezes ela peca em algumas coisas. Ela pega, comissiona seus vendedores, o vendedor fica pressionado a vender, né? Então tem uma pressão ali dentro, tanto da franqueadora como do franqueado para vender, certo? Que muitas vezes é comissionado e tudo, fica pressionado, vende a todo custo e acaba atropelando aprovação de ponto, geolocalização. Não, só separa, senão daqui a pouco vamos começar a jogar pedra em mim aqui. Separa em 2 blocos. Um é a venda e a comissão e a venda, eu não vejo problema nenhum. O problema é a implantação. Sabe eu vou subir mais uma camada. Aprova um ponto que não deveria ter sido aprovado. E aí eu vou subir mais uma camada, que tem a ver com isso, e o Leonardo Castelo, ele fala muito isso, que é o meu sócio, ele fala muito isso. Tem um negócio que é o câncer no franchising. E na visão dele, um câncer, um negócio que mata muitas redes. E esse negócio não é só a falta de crescimento e a falta de caixa para poder investir em tecnologia e devolver know-how para os franqueados. O negócio se chama concessão. Ou seja, abrir concessões, fazer concessões. Sair do plano. Sair do plano. Você tem um modelo, você tem uma rota, você tem um caminho e por pressões externas, tempo, escassez de imóvel, ansiedades diversas, o franqueador vai lá e faz o diacho, para não falar outra palavra. Da concessão. Exatamente. E aprova o franqueado que não tem que ser aprovado, ponto. E isso mata esse franqueador a médio e longo prazo. Por isso que 80% das redes de franquia, das empresas que preparam para crescer com franquia, desistem, quebram ou não prosperam com franquia. Nos Estados Unidos, que eles usam lá, que diz que cada loja ruim tem que ser sustentada por 4 a 5 lojas boas se a sua rede for própria. Uma franquia não tem esse benefício, porque uma loja ruim ela não será sustentada pela loja do vizinho. Então uma loja ruim é uma loja ruim de fato e recuperável. Putz, que bacana esse estudo. É uma métrica do mercado, o pessoal fala, vou dizer... Anotar aqui, né? Aí, ó, pessoal, vamos pesquisar que essa informação bacana, hein? Tem fonte aí pra isso, mas essa regra do jogo lembra um pouco que uma loja boa, toda grande rede começou com uma loja. Então quando você começa a errar, você atrasa a sua expansão, mesmo que todas as lojas sejam suas. Se você abre para um franqueado e ele acaba caindo numa situação irreversível, você vai ter que encarar aquilo de uma só vez. E hoje, a lei das franquias hoje no Brasil obriga que você traga os contatos das pessoas que se desligaram da sua rede nos últimos 24 meses. É uma intenção do legislador clara de não permitir que esses episódios possam ir para debaixo do pano. Então ele próprio quer que as pessoas tenham consciência do que já aconteceu de errado. Isso tem um incentivo grande para fazer o certo. E ainda que a gente esteja sempre no lado de querer defender, olha, as franquias poderiam fazer assim ou assado, uma das coisas que eu gosto quando eu tenho contato com todas elas elas estão em busca de um jeito de dar certo melhor. Não tem... Eu, pelo menos, converso com muitas, eu não vejo alguém tentando
desviar desse caminho. Acontece que às vezes os caminhos não eram feitos para as franquias menores, porque vinham soluções feitas para grandes empresas mal transferidas para o universo do franchising. O que eu gosto muito do universo do franchising é que elas são empresas pequenas e ambiciosas. Então elas vão agir como quem quer ser grande. É uma questão de comportamento. E elas vão querer essas informações. Muito bom. E eu gosto de falar, quando eu escuto essa palavra ambição, que ambição é bom, ganância nem tanto. Então, acho que falta um pouco de ambição nas que não dão certo. Porque elas precisam ter essa ambição de quererem prosperar, de quererem realmente ser grande. Não é querer porque é fato, porque é querer e fazer parte entrar no jogo, né? Sentir a dor do jogo, do crescimento também, que faz parte. Lucien, você que é um amante de carros aí, eu acompanho a história desde o Corsa do Lucien, né? Agora nós já estamos em outros, né? Já estamos coloquei pra gravar aqui. No Chevette. A minha assessora já falou, grava aí. É ela que fez a história do Corsa. Mais cavalos aí, vamos dizer assim. Agora já estamos no Corvette. Vamos evoluindo. Uma das coisas que a gente mais valoriza num carro, quando a gente vai pagar mais por ele, é a segurança que ele oferece. Sim. Uma marca, ela oferece segurança mercadológica, seja pela força da marca, algumas redes podem trabalhar só com isso, ou outras dimensões de segurança. Ficando aqui na analogia dos carros, a gente às vezes vê carros mais simples com uma potência grande, mas eles não freiam. Então, potência, tem um anúncio da Pirelli, que era o Ronaldo correndo, potência não é nada sem controle. Você tem que estar mirando numa aceleração, mas você tem que ter capacidade de guiar essa aceleração. E o que a gente consegue fazer é colocar guarda-rails na expansão, para que ela não escape do território onde ela vai continuar sendo proveitosa. E nem é tão difícil assim, quando a gente fala, parece que a gente está fazendo uma coisa super complicada, mas dos meus propósitos profissionais nessa minha nova roupagem no geomarketing é descomplicar coisas que eram excessivamente complicadas. Era muito cerimonial. O que a gente deixou foi meio sem cerimônia. O dado está aqui, ele pode ser entendido dessa forma literal e você consegue perceber rapidamente se aquele lugar reúne características que apontam para o sucesso ou não. E muitas vezes eu converso com franquias que estão muito afoitas para expandir, eu falo, olha, você pode abrir aqui, mas o teu custo de ocupação tem que ser radicalmente baixo. Então não é a decisão abrir ou não abrir, é como você vai entrar nesse território, até porque muitas marcas estão mirando cada vez mais em cidades do interior que passam a crescer. Hoje nós temos um fluxo diferente dos últimos anos no Brasil. Nos últimos anos no Brasil tinha uma população crescendo, nascendo pessoas, e pessoas vindo das cidades menores para cidades maiores. Agora tem um equilíbrio ou até uma mudança de forças para cidades menores e nascem menos pessoas. Entendi. Então tem um olhar para cidades do interior que são interessantes e elas representam um outro perfil de potencial de consumo, mas também um outro perfil de custo de ocupação. Legal. Ô, João, eu queria... Eu acho legal, só para falar de custo de ocupação, né? É importante a análise, né? O custo de ocupação, traduzindo para o aluguel, mas tem barato, sai caro muitas vezes. Então, essa análise, ela é muito... para mim, assim... principalmente o que está em velocidade acelerada, o franqueador de alto impacto, digamos. Porque é o que você falou, né? Empreender é uma corrida, um rally, e você pode correr um rally a 10 km por hora, ou você pode correr a 200. Pode ter certeza que um erro a 10 km por hora, você pode cometer e continuar ali no rally tranquilamente, que não vai acontecer nada. Agora, experimenta errar a 200. Então, uma dica até para quem tem esse mindset de crescimento acelerado, a gente é sócio de muitas franqueadoras assim que a gente não faz a gestão, as que a gente faz a gestão a gente já vai para esse caminho, não abra, melhor você ficar, e aí tá cheio de crítico aí, aproveitar também os críticos aí de mercado, aí, ó. Esse vai para você, não, porque vende 200, quero ver quantas tem aberta. Quantas abriram? É assim, então, que toda hora eu escutei aí, antes de ontem, a pessoa me mandou mensagem, o difícil é colocar em operação, né? É lindo, é difícil mesmo, sabe por quê? Porque a gente não vai colocar a qualquer custo. Uhum. Porque se você tiver que colocar a qualquer custo, é fácil, é bem mais fácil. Agora, coloca a qualquer custo, você vai ver o que acontece. Então, é assim mesmo, você está a 200, você vai vender, você tende a vender numa velocidade muito maior do que a que você vai abrir. Uma hora essa curva vai se estabilizar. Vai não sei o que, não sei. Vai se estabilizar. O importante é só ser claro, transparente. Não fazer concessão no ponto. Não permitir o nota 6. O nota 7 já é ruim. Tá na média,
no franchising não funciona. E não entrar na angústia do prazo, tem que abrir, seja transparente com o seu franqueado desde o momento da venda. Você zela tanto pelo sucesso do seu franqueado que você não vai permitir ele abrir. E vai passar 3 meses, vão passar 6 meses, vão passar 2 anos e eventualmente você ainda está ali na espera de conseguir um ponto, na procura de um bom ponto comercial para um negócio. E franqueador que consegue ter peito para fazer isso e a transparência para comunicar isso desde o começo da relação com o seu franqueado, esse tem sucesso no crescimento acelerado. E volto na questão do comportamento e postura, porque as pessoas que querem concessão, elas nem procuram essas marcas mais consolidadas. Então as marcas são consolidadas e respeitadas por não fazerem concessão. Aí o sujeito que gosta de concessão, ele aparece de repente na sua marca, para levar a sua marca para um lugar diferente das marcas consolidadas. Então o próprio sujeito que aceita a concessão, ele sai da rota dos respeitáveis. Porque ninguém vai naquela marca lá famosa pedir para mudar nada. Aceita tudo e inclusive nem é consultado em muitas coisas. Então é um caminho que tem que ser claro, agora que tem a ver com a confiança que você tem naquela pessoa, que a concessão é abrir mão daqueles preceitos que ela entende como mais bem-sucedidos. Afinal de contas, você comprou franquia para isso. Claro. É isso aí. Né? Eu tava olhando com um cliente nosso, que eu tava fazendo uma reunião de formatação com ele, e tô mostrando várias coisas de franquia para ele e fui mostrar algumas páginas, certo? De franqueadoras, como é que elas fazem o marketing, o que oferece e tudo mais. Eu virei e falei, tinha muito tempo que eu não olhava essas páginas, né? Falei aqui, eu vou te olhar uma página de alguém que quer vender franquia, tá precisando vender franquia, quer vender e tudo mais. Você abre a página, tá lá, ponto, lucratividade, isso e aquilo, né, tal, né? Uhum. Eu falei, agora eu vou te mostrar uma franqueadora que realmente, cara, ela realmente seleciona. Aí abre do McDonald's, Boticário e tudo mais. Localiza. Coloquei lá, seja um franqueado, mande um e-mail pra cá, não tem mais nada. Só isso ali já tá Acho que é muito bom, né? A confiança. Não tem mais nada, cara. Você quer ser franqueado? Beleza, manda um e-mail, o que a gente vai te responder? Só isso, não fala de lucro, não fala nada. A franquia da Localiza é maravilhosa e tudo mais e tá ali. É assim hoje. É porque eu falo também a mesma coisa com todo mundo. Esses caras, todos passaram que por já esse dobraram momento. o cabo da Boa Esperança, Isso. já abriram em lugar errado, já venderam a qualquer custo. Passou, mas eu tô vendo que são em fases diferentes. É até legal, porque às vezes eu vejo que a tal da integridade tem 2 pesos e 2 medidas. No meu conceito não tem, mas às vezes eu vejo pessoas falando que acho que esqueceram do passado, sabe? Esqueceram das vidas Nelson passadas. Rodrigues, né? Bonitinho, mas ordinário. Esqueceram do que já fizeram. Não, tem que ser íntegro. Vamos entender aqui 20 anos atrás o que você já fez? Puxa aí na fita. As pessoas esquecem, memória é curta. Acho que o brasileiro, né, o empreendedor, de forma geral, tem memória curta e não se preocupa tanto quando fala de reputação, acha bonito ficar olhando só no presente e esquece do passado. E muitas vezes, e não estou criticando não, porque esses erros são comuns do aprendizado de uma boa franqueadora. Não tô criticando, porque não acho correto. Mas eu tô criticando quem erra e depois quem cometeu um caminho, fez um franchise um pouco mais agressivo em um determinado momento e agora condena a agressividade. Eu acho essa postura errada. Então, assim, você tá cheio de players grandes nos top 10 que cresceram dezenas, centenas de franquias num ano e que eu duvido que foi tudo limpo e cristalino, porque você não consegue, não tem como. Então, assim, esses conceitos quando a gente analisa os grandes players, é legal, mas é interessante entender que depende, não é do porte do player, é do momento. Não conheço um player de franquia que é grande, que não precisou acelerar seu crescimento num determinado momento. Não conheço um. Se ele não tivesse acelerado o crescimento, ia acelerar, obviamente, tentando acertar mais do que errar, mas errando e consertando, que é o princípio do Agile Management, né? Isso estou falando de década de 80, não estou falando de agora. Qualidade total. Exatamente.
se eles não tivessem feito isso, eles não estavam onde eles estão. Eu até estava vendo a gente fez um podcast, soltei um corte agora. Eu brigando com o Antônio, falando de crescer espiral. E eu nem sei como é que você pensa disso, mas eu já vou falar. Porque eu já falei assim, crescer espiral, o cacete. Um bom português. Porra, você cresce espiral, você não cresce. Ah, tem gargalo logístico? Tem. Você tem que superar. Ah, tem, você tem que entregar. Mas enquanto você tiver um mindset de crescer espiral, significa não crescer. Enquanto você estiver não crescendo, significa capital de giro, caixa, negativo. Custo de oportunidade. Então, assim, você tá preparado. E só que, vamos lá, você quando formatou sua franquia, você prestou atenção quando o consultor te explicava que se não crescesse, se você ter um payback médio, são de 3 a 6 anos numa franqueadora, num ritmo de crescimento moderado a alto. E se você mudar esse ritmo, esse payback vai mudar para 10, 15, 20, 30 anos, você prestou atenção nisso? Você prestou atenção que se você começar a tirar as linhas de suporte, de gasto, de tecnologia, de sistemas para apoio, você vai começar a ter problema de satisfação do seu franqueado. Então as pessoas, elas esquecem disso, né? Elas esquecem dessa parte. Então, para cumprir um plano de expansão que permita um equilíbrio num negócio, e se você pegar, e agora vai lá, pega todos, e é interessante, você tem uns grandes players aí do mercado, não vou falar nome aqui, mas pega dos 10 maiores aí, pega na história. Pega onde eles venderam franquia. Como é que foi? Espiral cacete. Não teve nenhum que fez espiral. Hoje eles vão falar, e aí assim é o que eu falei no vídeo, depois que o cara cresce, a história muda, né? Ele muda, o storytelling é outro. Não, porque tem que ser espiral, por causa do respeito. Agora vê o que ele fez. Se ele não tivesse não crescido a espiral, ele não estava onde ele estava. E um plano de expansão é um plano de restrições. Ela é um plano de restrição logística, restrição de características de mercado, restrição geográfica para sua marca poder ter um efeito de contágio a respeito dos territórios vizinhos. Então, uma das coisas que essas marcas, eu acho que tiveram seus erros perdoados no passado, que são eras do franchising, é que naquela época o Brasil ainda estava em crescimento populacional, pegaram um ciclo de expansão do potencial de consumo, o famoso Cristo Redentor decolando. Então vieram de algumas zonas e voltando no tempo, 80. Voltando no tempo um pouquinho, algumas outras zonas de expansão da economia brasileira que embalam quem está dentro. Uma das coisas que eu acho interessante no trabalho que vocês fazem, Lucien, é que vocês têm um método de crescimento. E isso é um conflito com coisas que era crescimento sem método. O crescimento tem método e o método conhece os seus limites e os seus pontos fracos. E isso é dividido entre todas as partes. O franchising é um jogo de adultos responsáveis. A pessoa vai no mercado financeiro, ela sabe que os resultados passados não dependem do futuro, conversa com um assessor autônomo. Nós, quando estamos falando com alguém no franchise, nós estamos apresentando riscos daquele negócio e esperamos que as pessoas sejam capazes de compreender o risco que ela está tomando. Um método de crescimento inclui um risco planejado para aquela execução. Agora, a gente trabalha com vocês justamente gerenciando esse risco, mitigando os cenários absurdos em que a gente não quer se ver. É super bom, não tem nada de errado. Acho que é um pouco de ciúme e inveja, de não ter entendido isso a tempo, e entrar nessa história agora significa copiar o seu discurso, perder a autenticidade. A gente, até com quem estiver assistindo antes da feira de franquia, que acontece geralmente em junho, né? É agora, na semana que vem. Agora, não sei quem está assistindo, mas alguns dias de agora. Vai ter feira de franquia em breve, a maior feira de franquia do mundo, super recomendo, é bacana, vale a pena ir. E vocês vão começar a perceber lá um comportamento mais agressivo de venda nessa linha, vão começar a escutar lá os gritos de guerra antes de abrir a feira, porque o mercado vai, bate, mas depois vai copiando e vai só aumentando. Já afirmo que vai ter, porque a gente já sabe, e é um movimento. Mas, João... Não, deixa eu... Assim... Vai. Eu tava pensando aqui, o João, cara, você cresce numa casa, você pensa, seu pai, que você quer ser médico, quer ser advogado, quer ser engenheiro. Você não cresce, eu vou ser dono de uma empresa de geomarketing, geolocalização e tudo mais. Mas era isso que eu ia falar. Não deve ter 5 no Brasil assim, né? Ainda mais quem faz. Dele, não tem nenhum. Não tem nenhum. Tem outros players então aí. Eu queria saber como é que ele chegou nisso, qual que é seu background, de onde que seu estudo, o que você chegou, você é engenheiro,
Carioca morando em São Paulo. Seu pai, sua mãe, como é que foi essa história? Meu pai, isso é até um vídeo que eu tenho no YouTube de uma convite para um curso que a gente abriu uma vez na SPM. Meu pai, ele é médico radiologista, então ele faz diagnóstico por imagem. Eu sou de marketing, isso já era da minha natureza, já nasci assim, digamos. Que massa. Mas eu sempre quis resolver problemas olhando para imagens. Como ele resolve o problema das pessoas olhando para a imagem, tem os dias felizes que ele, você vai estar com isso aqui, toma esse remédio. Eu queria resolver problemas de negócios olhando para imagens. A primeira vez que eu vi um mapa... Essa analogia é do cacete. Muito legal. E a primeira vez que eu vi um mapa desse tipo, eu tive esse clique, conectou com uma espécie, Freud explica, eu queria ser isso, não sou médico, mas enfim, queria poder fazer essas coisas dentro do meu campo. Isso aconteceu quando eu trabalhava numa empresa de shopping centers, a gente estava lá do outro lado, era a gente com o tridente lá espetando você, quando lojista, né? E uma das coisas que eu achei fascinante, essa empresa na época estava num ciclo de expansão monstruoso que surpreendeu o mercado. Em pouco tempo ela se transformou na líder de mercado em termos de ABL, faturamento. Agora foi unificada aí no grupo da Alus. E essa empresa em expansão, ela comprava muitos estudos de geomarketing. E lá eles eram uma empresa de shopping, eu trabalhava lá. E eu olhava e falava assim, mas esse aqui é o ingrediente fundamental para comprar um terreno. Teve um caso de um shopping aqui numa cidade importante de Minas Gerais, que o terreno que estava comprado teve que ser descomprado. Você imagina o que é uma operação de descomprar um terreno para comprar outro, para colocar num lugar que tinha mais perfil para um shopping, porque o estudo assim disse. Então eu testemunhei o milagre. Hoje em dia já dá para falar, mas é numa cidade que começa com juiz e termina com fora. Que tem a brisa do mar passando. Exato. Tem um D no... Tem um D. Segunda maior torcida do Flamengo no Brasil. Tem um D no meio aí? Deve ser essa. Mas nesse caso, eu acho que eu testemunhei o milagre dentro do universo dos negócios. Decisões de alta monta sendo guiadas por essas informações. Acabou que eu tive a oportunidade de entrar em contato com os estudos em si e resolvi que isso era um campo de conhecimento interessante o suficiente e tinha conexão com esse meu desejo antigo de resolver problemas de negócios a partir de imagens. E aí agora a gente constrói essas imagens de um jeito que outras pessoas possam interpretá-las e libertar as suas mentes. O geomarketing nunca vai te dizer o que fazer. Ele vai te dar caminhos e cenários para você interpretar dentro dos outros 3 P's de marketing. O P de praça, ele é um P que não pode ser controlado. Ninguém nunca me ligou e falou assim, olha, minha loja está no lugar de renda baixa, ajuda a aumentar a renda das pessoas para ver se eu posso vender. É sempre Nossa, já era, no mínimo, vereador. No mínimo. Vai começar como vereador. Mas, assim, é sempre uma coisa de compreender para você gerir os outros 3 P's. E sempre foi uma ciência, ainda que o mercado seja um pouco fechado, ela foi uma ciência de portas fechadas. Abílio Diniz era um dos responsáveis pela aprovação do ponto. Na família Klein, você vê, eles são textuais a respeito disso em entrevistas. Era uma coisa da suíte executiva. Era uma decisão de pai para filho avaliar um ponto, de uma forma sistemática. O que a gente pegou foi isso que pertencia a um conhecimento tradicional e está dividindo agora com um público maior que quer se especializar nessa parte da gestão de um negócio que antes não fazia parte. Você conhece pessoas de marketing, que é a parte de promoção. Você conhece pessoas de produto. Você conhece pessoas até de preço. Você nunca conhece ninguém de localização. É porque o P ficou complicado, é place. Isso ficava num lugar mais fechado e difícil de ser compartilhado. A gente está abrindo uma espécie de caixa de conhecimento e sempre que estamos lá em sala de aula, é muito legal ver a parte final da aula, quando os alunos já se apropriaram do conhecimento e estão articulando isso nos seus negócios, nos seus trabalhos. A gente consegue fazer isso no intervalo de 1 hora. Um negócio que era super misterioso, né? Mas você formou em quê? Eu sou formado em marketing e publicidade na UFRJ. Depois fui para a parte de administração, fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Da Fundação Getúlio Vargas eu foi quando eu tive essa experiência no shopping center e fui para São Paulo. Tem um curso na ESPM que incluiu isso, inteligência de mercado e métodos quantitativos. Depois ainda também virei gerente de projetos PMI. E entrei em ciência da computação, programação de software, para poder fazer uma primeira concepção do que hoje é a MapFry, em nome de uma visão que eu já tinha percebido que tecnologias novas não estavam sendo usadas pelos sistemas atuais. Existem muitas tecnologias, elas continuam avançando, e uma das coisas que a gente preparou a MapFry é para ser uma plataforma que recebe bem novas tecnologias. Não está presa a tecnologias do passado, ou tecnologias modernas, mas que são proprietárias, você tem que ficar fechado com aquele fornecedor. Então você pode ver o nosso mapa, é um mapa diferente do mercado, porque ele é um mapa mais aberto, ele é mais acessível. Isso me permite colocar senhas gratuitas, porque eu não pago pelo consumo de mapas, pago alguma coisa, mas não tão caro que inviabilize. Então, é uma tecnologia feita para levar tecnologias para mais pessoas. Coisas que os outros concorrentes, né, as outras plataformas,
foram concebidas de uma forma que impedem de... Limitam a adoção de novas tecnologias ou a difusão dessa tecnologia para mais gente. Mas hoje estamos todos fascinados aqui com o ChatGPT. Uma das coisas mais fascinantes do ChatGPT, para além da qualidade das respostas, é o fato de que ele já surgiu na mão de todo mundo. A gente não está sabendo da inteligência artificial por meio de fulano de tal tá usando. Mas há pouco tempo atrás falava-se do Watson da IBM. Cadê a IBM nessa conversa? Não faz parte porque ela não soube difundir a sua tecnologia. Então o avanço tecnológico não é só a capacidade daquele recurso, mas o quanto você consegue levar ele para mais pessoas que vão se beneficiar daquilo. Afinal de contas, aquilo é bom. Por que você vai ficar cobrando caro dos poucos felizardos desse planeta? O ChatGPT rompeu essa barreira e surgiu... democratizar, né? Democratizar. Então, essa democratização de todo mundo ter um plano, uma versão gratuita, ou se for pagar, custa $20, permitiu que um monte de gente descobrisse casos de uso que nunca teriam sido imaginados. Enquanto no caso da IBM, eles tinham lá o livrinho de o que você pode fazer com o Watson pelos times de vendas. Jogou na mão do povo, o povo faz cada coisa. Nós temos clientes lá que são distribuição de marmita, refeição. Eu não ensinei isso em lugar nenhum. Alguém conectou o que eu estava falando com a ferramenta e criou essa lógica. Então essa liberdade de colocar e estar em contato com o mercado era muito enriquecedora. Talvez em termos de faturamento a gente esteja muito atrás, mas em termos de transformação de mercado, entrega de valor, a gente já está bem na frente. Deixa eu te perguntar uma coisa, João. Eu queria ser... A gente tem ouvintes aqui de todos os níveis, né? Desde CEO até donos de pequenos negócios, franqueados que querem abrir seus negócios e tudo mais. Cara, vamos imaginar que o cara não conhece nada. Eu não sei de nada e eu quero ter uma luz aqui no que eu tenho que olhar para uma geolocalização. Vamos de uma forma imaginária, eu quero uma operação de alimentação e tô querendo abrir uma cidade média aí de 200 mil habitantes. Me dá um passo a passo, assim, do que ele vai olhar. Onde que ele vai começar? Obviamente tem que contratar a ferramenta, né? ou um consultor nosso, ou um consultor nosso que já vem usando a ferramenta. Mas se quiser usar a versão gratuita, o que eu vou falar aqui agora... Então vai o passo a passo aí de forma bem simples. Geomarketing são duas coisas que foram formuladas em 1930. Limiar e alcance. Esse era o nome que estava lá no livro. O que é alcance? Um negócio não influencia para além de um certo território. Uma farmácia vai ficar dentro de um contexto. Então você não vai esperar que a pessoa ande 10 quilômetros para ir a uma farmácia. Ela pode desistir daquela compra se for uma compra simples, trivial. Então tem um alcance. Isso a gente chama de área de influência, alcance. Você tem que saber qual é o alcance do seu negócio. Mas é fácil. Se você for usar a plataforma da MapFry, não vai passar de 5 quilômetros. Então eu vou te proteger, um guarda-rail, de fazer um raio de 10 km e achar que você alcança. Isso para um negócio de varejo tradicional. Um negócio de varejo típico. Então você não vai passar de 5 km, preenche cidades do Brasil inteiro todas. É menos que isso, 500 metros, 1 quilômetro. Para ficar fácil, faça uma análise dentro de 1 quilômetro para não pensar. Quantas pessoas existem dentro daquele 1 quilômetro? Isso é o limiar. Se o negócio dá certo para 1.000 pessoas... Um professor aqui da PUC Minas já me falou, né, vou revelar aqui, que um botequim, aquele botequim meia porta, garagem, às vezes na periferia, são 150 habitantes, já emerge potencial para um botequim, daqueles botequim mesmo, bem... Então, 150 Copo pessoas, sujo, um botequim. Um botequim, 150 pessoas. A menor unidade de um mercado possível são 150 pessoas e um botequim. Para aquele botequim virar um mercadinho, talvez a gente tenha que ter 500 pessoas. Aí vai ser aquele botequim mercadinho. A partir daí a gente vai ganhando mais escala. E normal, fala-se muito, e há pouco tempo atrás eu ouvi uma entrevista do Marco Saad, da Bemols, e ele estava falando muito sobre 5.000 domicílios dentro de uma área de 5 minutos, que é um outro critério de tempo, que não é outro critério de desenho, que não é o raio, mas uma área de deslocamento. O tempo que ele chega para... O tempo que ele chega. E isso tem sido um guia para o mercado. Entre 5 e 15 mil domicílios é um potencial significativo. Negócios têm que cair dentro disso. Só que você vai dividir com concorrentes, tem que olhar quem já está ali. Não precisa esperar que tenha mercado inteiramente disponível, mas também não entra numa questão irracional que você tem que entrar, nascer roubando do outro. Porque aí você vai ter que queimar a caixa num período. É importante que algum pedaço seja descoberto para você ter alguma folga para se expandir e vai ter competição com outras marcas. E eu gosto muito do geomarketing quando a gente sobe, a gente já tem negócio existente, né? Então já tem um negócio que funciona, que já tem uma base de clientes. E você não precisa necessariamente entrar nessa teoria pré-definida de 5.000 domicílios, 1 quilômetro, ou o XPTO pré-definido, de acordo com alguns estudos realizados. Existem, né? Tempo de deslocamento, etc. Mas você simplesmente pega a sua base de clientes, sobe na ferramenta
E você vai entender onde que faz o Pareto ali, onde que está 80% de quem consome o seu negócio. E aí você vai entender não só onde que está, mas onde é a distância, aí você faz o raio, aí você entende dentro daquele raio as camadas, né, que você fala, que aí você vai fazendo as camadas, você vai vendo a renda per capita, tamanho da família, moradores por domicílio, quantidade de domicílio, moradores por domicílio. Você vai cruzando uma série de variáveis. Sim. Que você tem ali a equação, que lá na nossa consultoria a gente chama de equação de territorialidade, mas é a equação de sucesso para definir que outros pontos com aquelas características provavelmente, não tem garantia escrita na pedra, mas provavelmente você vai conseguir atingir resultados como o seu, desde que tenham as mesmas características, quantidade de concorrentes, as características completas. Se você conseguir replicar essas fotos, né, essas radiografias desse mercado, analisando com a sua base de clientes, que a ferramenta já te dá, você bota uma em cima da outra assim, você sabe se você não vê, desculpa, eu bati no microfone. Se você não vê a diferença, cara... Mas vamos no básico, igual, vamos lá, o cara não sabe nada, eu vou saber alguma coisa e, obviamente, ele sabendo alguma coisa, ele vai ver que ele precisa da ferramenta, pelo menos a gratuita. A versão gratuita já é muito útil, porque a gente está falando de uma tecnologia completa, que você já vai ter acesso a bases de dados confiáveis, que refletem a realidade brasileira. E, naturalmente, se você precisar de dados que vão ser típicos de decisões profissionais, é natural que tenha uma contrapartida por quem já fez tanto por você, de te oferecer ali um recurso. Claro, sem dúvida. Parecido então ele olhou, faz aí. Ele olhou o raio, o raio de atuação. Ele tá, para mim isso é um fator. O raio. Acertar o raio é um fator. Então eu dei 1 quilômetro para ninguém pensar muito. Facilitamos hoje, 1 quilômetro. 1 quilômetro. Agora, o que a gente olha? Dentro desse raio a gente vai inserir quantitativos. Me diga quantas pessoas, quantos domicílios, desses domicílios, como eles são compostos. Essa composição vai começar, você vai fazendo recortes de dados que vão formar na sua cabeça uma leitura. Então eu vou pegar um exemplo típico que eu tive com um cliente hoje de manhã de uma rede de unidades de franquia que são personal trainers, estúdios menores. O que a gente queria encontrar primeiro começamos com população. Quando eu mostrei população, falou, olha, eu acho que acima de tantos mil habitantes já tá bom. Falei, mas isso é uma decisão clássica das marcas de trabalhar com população, mas você tem um segmento voltado para adultos. Vamos olhar a população no target. Porque às vezes pedir 10 mil pessoas significa ter margem de erro. Vamos direto no target e ver quantas pessoas têm em idade para consumir seu serviço. Tem uma história que é legal estar falando disso, porque essa semana todos os planos de negócio, o plano de negócio das franqueadoras, franqueados e franqueadoras lá na 300 Consultoria, eu que faço a aprovação. E são 2 consultores que atendem o cliente e tal, e eles têm que chegar lá e aí, num determinado momento, para falar de plano de negócio de uma franqueadora, a gente tem que ter a territorialidade, o mapa de expansão mais claro. E tinha uma clínica de... como é que fala? Harmonização peniana. Existe isso mesmo? Harmonização peniana. Eu falei, cara... Apaga a luz, gente. Não vou nem falar, porque é meu cliente de sucesso, referência, inclusive é influencer. Mas achei interessante. E o mais interessante é porque, na hora que você falou, eu falei, cara, é isso. Vieram com população. Eu falei, cara, quem que faz harmonização peniana? E assim, harmonização, aumento, essas coisas. Vocês não devem precisar, né? Vocês não sabem o que é isso. Eu não sei, eu não sei. Eu me preparei tanto para esse podcast, mas alcançar esse ápice aqui. Eu não sei. Bom, prossiga. Bem, melhor que é uma consultora que atende, é ótima. Mas E aí, cara, eu falei, cara, por que vocês estão pegando população? Qual que é o cliente? Homem. Renda. Que idade? Renda. Alta, né? Porque, assim, apesar que, não sei, mas lá aparecia, provavelmente, no estudo, A e B. Renda alta. Idade. Cara, eles falam, não, é só gente que já começa, quando tem certa idade, começa a ficar feio. Eu não cheguei lá, então não sei como é que é, mas precisa harmonizar. E aí, então não adianta, assim, tem muita população, mas aí criança. Conta no target. É a renda. Então, você falou o exemplo do personal, eu linkei, porque o personal, às vezes, você vai ali, quem faz mais, né, academia, etc. Mas esse daí não tem como errar, cara. Só atende homem,
acima de 45 anos. Classe AB, pronto. Aí é contagem direto no target. Isso é muito importante, porque quando o pessoal trabalhava com critérios de população, o mais famoso é 100 mil pessoas. É o famoso não tem erro. Você coloca 100 mil pessoas, alguma coisa ali há de dar bom. Que eu discordo bastante. Exato. A gente discorda, né? Eu e o Lúcio já falamos disso há muitos anos, já fiz artigo ele também sobre isso, que é o tal do comportamento de manada, que é o cara copia e cola. Todo mundo faz assim, é 6% de royalties, é 6% de royalties. É 2% de marketing, é 2% de marketing. Ah, é 100 mil habitantes no território, é 100 mil habitantes. Cara, velho, você tem que ser calculado, Luciano. Pois é, Mas tem que ser calculado. O cara fala lá, por que é 5? Sabe o que mais me incomoda no mundo? É o tal do 10% de desconto. Cara, onde você tirou? Você tirou do rabo essa merda. 10% de desconto, por que é 10? Por que não é 9,73? A gente já tem que vir com um disclaimer pedindo desculpa pelos palavrões. Ah, foda-se. Entendeu? Mas aí o cara... Cara, não tem um cálculo. Cara, por que tem aqui? Você tá falando... Qual o racional, né? 100 mil habitantes, né? Eu tenho um cliente nosso que a gente fez uma formatação de franquias para ele, que a gente fez um estudo de geolocalização. Certo? Eu comecei, você me corrige se eu tô errado no meu processo, entendeu? Uhum. Porque é uma casa de festas classe A, que eu precisava saber se essa casa de festas caberia em 2 cidades do interior de Minas Gerais. Ok. Certo? Veio a mesma conversa, 100 mil habitantes. Eu tô falando porque eu relacionei com É o famoso isso. 100 mil, isso aí. Aí eu virei para ele, vamos fazer de trás para frente? A gente contrata. Frequência de compras. Ferramenta, né? E tudo mais. Então, eu vou pegar, me dá a sua base de clientes, todo mundo que você tem. Certo? Mas o que você vai fazer com isso? Não, com isso eu sei a renda do cara. Tô certo ou tô errado? Você sobrepõe ao mapa onde a gente tem a renda que ele mora lá. E você consegue saber a renda. inferir que é a renda dele. Ver a área de influência que ele tem e a renda do cara. Isso. Certo? Aí você tem a data de nascimento, alguns eles tinham, outros eles não tinham. Então eu sei que para fazer uma festa é mais ou menos... Pô, mas calma, data de nascimento é você pegar a população e dividir por 365. E vai cair o aniversário de cada um. Olha a quantidade de aniversários que você tem naquele lugar. Não, mas eu tô falando a data de... A população... Dividida por todos os dias do ano, alguém tem que fazer aniversário. Eu digo para fazer num sentido que quem que faz festa de aniversário são pessoas de 30 anos, de 40 ou de 50, né? Aí eu coloquei uma média ali de idade do cara. Você saber a faixa etária do demandante. Pra saber a faixa etária do cara. Normalmente, você vê lá os cadastros, a maioria são os homens que cadastram e pagam pela festa. Mas quem tá contratando é a mulher. É a mulher. Ele não tinha o cadastro do aniversariante. Ele tinha aniversário contratado do parênteses, né? A gente vai falar disso, acho que tem um negócio legal que para ter para poder fazer esse desenho de geomarketing, essa fotografia, dado é fundamental, né? Fundamental. Eu acho que às vezes, principalmente com esse negócio de cupom, de uma venda rápida, as pessoas deixam passar, e aí vem os programas de fidelização, cashback, isso vem como um gatilho, como um gancho, para dar chance para esses negócios pegarem o mais importante, que é dados. Se Exatamente. Não tiver o dado, você não consegue fazer isso que ele tá falando. Eu falei, o que você tem pelo menos? Eu tenho pelo menos... O nome dos clientes, a data de nascimento e o endereço, ótimo, cara, a gente já tem uma população legal. Coloquei, vi que era um cliente A, no máximo um B+. Certo? Depois disso, eu voltei, cheguei na ferramenta e fiz onde que esses caras estão, a área de influência, que são 3 casas de festas. Perguntei, quantos concorrentes você tem em BH? Eles tinham, se não me engano, 4 concorrentes. Então, numa população dessa faixa de renda, nessa população de BH, nessa faixa de renda, você pega lá o recorte do classe A+, A e tudo mais, eu vejo quantas pessoas quantas pessoas precisam existir para comportar uma unidade. Isso. Aí a gente pegou esses dados, cara, jogamos na cidade. E quantas festas você precisa por semana para você sobreviver? Fez quantas festas e tudo mais. Aí eu fui nessa cidade. Você acha que 90 domicílios que estão nesse perfil vai sustentar seu negócio? Qual a porcentagem desses domicílios vão fazer festas? Outras características que eu adoro tem analisar. Concorrente. O dado tem que ser interpretado. Aí, pelos cálculos, eu falei, cara, vão ser aqui 10 festas no ano.
E você não pode adaptar um conhecimento de BH para uma cidade do interior, porque uma pessoa no interior de classe alta, ela tem uma casa grande o suficiente para fazer uma festa. Com certeza. Então, os dados exigem interpretação, eles são só guias. Densidade demográfica é algo que pode índice de verticalização. Se é apartamento ou casa. Densidade demográfica. Casa, aqui, eu acabei de fazer um estudo de buffet infantil, aprovar um estudo de um DRE, de uma projeção de uma franqueadora de buffet infantil em Curitiba. E me chamou a atenção que uma variável que foi identificada pelos consultores é quantidade de escolas. Escola de inglês e escola de aluno. É um indicador. Eu nunca tinha pensado nisso. Assim, como é que quando você analisa os dados, você está experiente, falar com gente experiente, já associa tudo com tudo. A gente é meio mobral nessas coisas. Falei, caralho, é mesmo. Tem todo sentido. Mas o pensamento é esse mesmo, né, João? Sim, perfeito. Perfeito. Beleza, eu saí do cara básico aqui. Agora eu vou por um pouquinho mais avançado. Eu olhei as camadas e tudo mais. Aí o que eu olho agora? Obviamente eu já contratei sua ferramenta. Tá tranquilo. Aí o pessoal vai ter uma orientação do seu time? Como é que funciona o processo? Caminhos, né? Você pode trazer um consultor para te ajudar nessa navegação inicial, ou você pode querer assistir vídeos. A gente coloca muito conteúdo à disposição para quem quer se familiarizar. Para quem quer se familiarizar por conta própria. A grande questão, Lúcio, eu acho que nem é continuar aumentando a complexidade dos dados e o super detalhamento. É estar à vontade com aqueles dados e com a decisão que você vai tomar. Ela já é melhor do que você tinha antes de começar isso. Então, às vezes, a pessoa entra, começa a usar, ela me fala, o que tem mais de dado? Eu falo, cara, o que você tinha antes? O que você estava fazendo antes? Vamos trabalhar bem com isso e ser feliz com o que a gente tem. Porque eu posso até adicionar dados, e tem alguns aqui que eu vou apresentar para o Luciano no futuro, tal, que vão ajudar a compor melhor uma leitura do lugar, mas hoje eles já são um retrato daquele lugar e não vai ser inventando o dado que vai mudar o lugar. Eles têm que ser representativos daquilo e a sua leitura tem que ser estratégica. Olha, um buffet que dá certo em BH, ele vai enfrentar a concorrência que o próprio cliente pode oferecer com a casa dele, coisa que aqui é mais difícil. Nesse caso do estúdio do personal trainer, um dos insights que eu passei para o cliente foi: atento à quantidade de filhos por família, porque às vezes pode ter renda, pode ter idade, mas não tem tempo. Se você entrevista esse cliente, ele fala, eu quero fazer o personal, mas depois a vida dele não permite que ele tenha isso. Ou olha a localização e vê se esse lugar não exige que a pessoa faça um deslocamento muito longo para o trabalho. Fala que filhos por família com um já não dá. Então, a conta já começa com um. Já. E o deslocamento para o trabalho. Essas pessoas estão num lugar muito distante dos centros de emprego, que elas gastem o tempo delas no trajeto. Isso também vai ser importante. No caso, os dois estavam super bom e ele pôde validar o ponto. Mas são outras interpretações que a gente consegue tirar do dado que é como se a gente estivesse colocando ele em movimento na nossa cabeça. Entendi. Não só ler, falar, o relatório disse que dá. O relatório permitiu que a gente interpretasse. Eu aprende esse tipo de coisa. Porque assim, você fala numa facilidade, você tira tudo. Depois que você fala, fica óbvio. Parece que faz todo sentido. Mas na hora que você vai fazer, você não lembra, você não consegue cruzar, você fala, é só renda, é renda. Tem deslocamento. E aí? E como que uma coisa conversa com a outra? Como é que você aprende ter esse match? Eu aprendo muito na tentativa e erro, porque não faço isso todo dia, não é a minha profissão principal. Mas já tentei e errei muito, e a gente vai ficando mais velho, vai começando a aprender as coisas. E graças a Deus eu quero minha máxima é errar cada vez menos as mesmas coisas. Novas, né? Errar cada vez menos as mesmas coisas. Então a gente vai aprendendo. Fizemos mais de 1000 projetos, tem que aprender um pouquinho. Mas eu fico vendo assim, fico tentando até para treinar quem não conhece. Eu tenho consultores novos, tenho clientes novos e tal. O que você tem que estudar? O que você tem que ler? O que você tem que fazer para conseguir pegar essas variáveis e olhar para um negócio e entender o pulo do gato, assim, o que cruza com o que e que vai brilhar, ele vai dar match. Assim, a primeira coisa que você tem que ler é o livro Geomarketing Escolar de Bolsa, que é meu, então já começa com as minhas... É super fácil o livro. Super fácil para as pessoas poderem se associar. É um livro pequeno, didático. E ele nasceu num episódio... de novo? Geomarketing Escolar de Bolsa, da Editora do Brasil, está agora na 2ª edição, então é aí um sinal... O pessoal acha onde? A Amazon, todos os principais sites impressos e também Kindle. Então manda mensagem lá, @mapfry. Pode ser, né? Um caminho que foi meu particular foi o seguinte: eu fui um privilegiado, trabalhei numa grande empresa de geomarketing e dentro dessa empresa tive um mentor maravilhoso que me ajudou muito a navegar isso
pelas próprias dores que ele teve na carreira dele, que é o tema do meu segundo livro, que já está em elaboração em fase final, que foi essa minha relação com esse mentor. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, eu aprendi muito com essas pessoas que sabiam, mas um dia eu fui dar aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing. O meu primeiro curso lá era um curso de férias, então só ia quem queria, pessoas já interessadas em geomarketing, era crush. A gente tinha o curso maravilhoso. A faculdade teve a ideia de... Geomarketing se confunde, você até falou que geomarketing se confunde, se complementa ou são coisas iguais? Geomarketing e inteligência de mercado. É uma técnica de inteligência de mercado. Ela é uma subdivisão. Geomarketing é um nicho do nicho do nicho. É um complemento a um algo... Um contexto maior, que é a inteligência de mercado. Isso. Ela é um pedaço de uma tentativa de ganho competitivo com base numa informação ou numa forma de articular o conhecimento. Ela vai trazer o conhecimento do território e... Então já vamos direcionando assim, né? Então, quando as pessoas que lerem, entenderem cursos, livros e formações, que às vezes não especificamente geomarketing, campo inteligência, mas no campo inteligência de mercado, certamente vai começar a já dar informação para começar a enxergar essas camadas. Quem estudar inteligência vai perceber que tem que coletar alguma informação. O que o geomarketing faz é te entregar essa informação já estruturada para uma análise. Se você tiver um fornecedor, aquela parte de coleta de informações vai estar muito bem resolvida e você vai se dedicar à interpretação delas. Mas voltando na parte da aula, o que aconteceu de mudar um pouco a minha cabeça, Luciano, e eu começar a deixar isso mais fácil, foi quando a escola me colocou para dar aula nos cursos regulares, para os quais os alunos não sabiam nem o que era geomarketing, e tudo que eu tinha aprendido, eles odiavam a minha aula era o terror, eu tinha calafrios de ir pra aula. As pessoas ficavam no computador e iam embora no primeiro horário. E aí eu tive que revisitar em mim o que estava ruim. E eu descobri que era um problema de narrativa, era apresentado de uma forma muito técnica. E aí eu até tive uma experiência com uma música que eu ouvi e falei, essa música tá me dizendo exatamente o que eu preciso saber. O céu de Ícaro tem mais poesia que o céu de Galileu. A gente estudava o céu de Galileu, o céu da previsibilidade. Eu sei que o cometa Halley vai passar aqui às 6 horas da tarde, no ano tal. E isso era muito denso, intimidador. O céu de Ícaro você vai poder voar muito alto, mas cuidado que não derreta suas asas nem tão baixo que as ondas o derrubem. E eu fui para esse lado, em que você tem um pouco mais de poesia e permite que mais pessoas transitem por esse tema do que antes, que ele parecia ultra científico. E eu respeito, porque eu tenho um grande respeito por esse mentor, e ele tinha que provar isso num banco. Então o banco não ia aceitar a conversa de céu de Ícaro. Você tinha que vir com um monte de técnicas, sustentação, livro acadêmico. Isso era os anos 80. Hoje nós estamos com uma outra geração que entende que isso tem fundamento, mas não vai lá investigar isso, que é botar em prática. Foda-se a fonte. O GPT disse, porra. É o que o GPT disse. Isso aí. Então ficou mais fácil. Ficou mais fácil porque a gente pode ir quebrando um pouco dessa visão. Eu tenho mais 2 perguntas pra gente. Você me permite? Pra gente finalizar com chave de ouro aqui? Você é o dono da porra toda? Primeira pergunta é o seguinte: existe alguma métrica que você mede e que você pode compartilhar de sucesso de negócio de quem faz um estudo e quem não faz? Ou alguém que faz um estudo de uma forma correta, bem estruturada? Absolutamente. Ou não existe uma pesquisa do IBGE que chama Causa-Morte. Então o Sebrae de São Paulo fez uma pesquisa baseada nesse indicador que se fala muito de 80% de fechamento de CNPJ. Tem que ter muito cuidado. Quando fala que uma empresa fechou um CNPJ, não é que o comércio fechou. O comércio está lá muito bem há anos, mas ele troca o CNPJ, pode ter tido um repasse, aquela operação está sólida, mas a quantidade de indicadores fiscais está oscilando ali dentro. Certo. Essa pesquisa de 80% ela é baseada em CNPJs. Entendi. Mas ele foi investigar isso e descobriu qual foi a razão. Há uma falta de estudos de demanda. As pessoas tendem a empreender com a cara e com a coragem, acreditando que o mercado vai responder. É um risco muito grande e que mesmo que ela entenda no meio do caminho o que é o certo, ela já pode ter queimado o capital de giro. Então a culpa quase sempre vai para o capital de giro, mas não é capital de giro. O capital de giro é oxigênio para sustentar uma coisa que não tem oxigênio próprio. O oxigênio de um negócio é a demanda. São esses quantitativos que eu vim falando antes. 1.000, 2.000, 5.000, R$150. 150 pessoas. Então, com isso, a gente consegue reduzir a uma proporção muito menor que vão ser perdas competitivas. Um concorrente é melhor, mas você já afastou. Então, a gente consegue inverter esse pareto de 80% para 20% de risco, que são os riscos normais aí, que a gente pode considerar melhor aceitáveis. Tem um estudo publicado até na MapFry que traz métricas dos Estados Unidos contra restaurantes. Esse assunto do capital de giro, eu gosto dele porque eu uso muito ele
como motivo de quebra de negócio. Eu entendi o que você disse e eu acho que o capital de giro, ele é sintoma, ele não é causa. Entendeu? Ele não é sintoma, ele não é causa. Ele sempre leva Ele é sintoma, ele não é causa. O que é a causa? Os erros cometidos na jornada. Desde usar um sistema que não funciona, contratar uma pessoa com um perfil que não dá certo, numa falta de habilidade de liderança, leva um processo na justiça e leva um dinheiro, então imprevistos, uma série de falhas de ações de marketing sem entendimento do público, do perfil, no copia e cola. E vai descendo o capital de giro. E vai descendo. Esses erros consomem o capital de giro, que provavelmente, aí é outro fato, né? E provavelmente essa pesquisa, ela fala isso, eu já vi ela fala mesmo, que as pessoas não sabem provisionar o capital. Então elas não estão preparadas para isso. E entre os erros, tá um erro que é não vender. Não ter o cliente. E assim, receita menor que despesa significa giro. Dinheiro entrando no negócio. E aí não vende por vários motivos, mas potencialmente, obviamente, por não ter cliente e potencialmente por não estar no melhor ponto. E o sujeito leva a culpa para si dele não ter cliente, mas ele acha que é ele que não tem cliente. Mas é a região onde ele está que não tem. Tá no melhor ele ponto. Carregando a responsabilidade de não tê-los, mas eles nem existem ali fora. Ou não existem em quantidade suficiente para o que ele espera. Então esse entendimento prévio da demanda é o que consta como diagnóstico do Sebrae. E isso seria o maior ponto da virada, e eu tenho uma felicidade enorme de estar envolvido com o Sebrae em programas de disseminação disso para reduzir os riscos do empreendedorismo. E o que nos leva para perto do franchise é que já é um lugar que se preparou para isso antes do que o trabalho enorme. Inclusive o Sebrae de Minas Gerais tem um programa de geomarketing. Ele tem um sistema de geomarketing. O Sebrae hoje ele tem metodologia, sistema próprio ele já teve em uma época, mas ainda não conheço um que o geomarketing, que o Sebrae tenha sozinho. Tem um chamado Radar, mas ele é fracionado. Em alguns lugares não tem. Eu achei que era... Mas o que ele mais tem hoje são metodologias muito já validadas. Existem uma série de programas. É interessante ver o Sebrae nisso e a gente está envolvido com ele justamente nessa quebra de paradigma. Mas o trabalho que o Sebrae tem de disseminar no Brasil inteiro é o que o franchising já está muito mais avançado. Em quase tudo você encontra o franchising, em termos de empreendedorismo, muito mais avançado. E isso significa que quem procura o franchising pula etapas de aprendizado e queima de caixa. Muito bom. Interessante. Eu fico pensando, né, e além disso tudo, o brasileiro ele é muito resiliente, né, cara? Ele vai vendo o problema e não consegue olhar para o umbigo, não. Ele olha para fora. Uhum. Aí ele vê que tem um problema ali e eu sou culpado disso. Eu já fali negócio porque eu não olhei para o meu umbigo e falei, cara, tem um erro sério aqui. Né? E hoje eu acredito que eu aprendi a lição, né? Mas o cara sempre olha pra cima, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, sou eu mesmo. E se isso acontecer, vai dar certo. E ele vai ficando ali, cara, e ele vai dando um jeito. E aquilo acontece, não dá certo, ele planeja outro, vai acontecer. Ele vai, quando esse governo entrar, quando o shopping fizer isso, quando a igreja do outro lado da rua abrir, que tem lá no Shopping Estação, por exemplo, tá abrindo uma igreja do lado da rua. Tava falando, né? O cliente falou pra fazer. Há um tempo atrás eu não tinha informação de potencial de consumo na MapFry. Todo mundo me falava, coloca potencial de consumo que você vai estourar. Eu avisei todo mundo na empresa, a gente vai subir o dado de potencial de consumo, nossa vida vai mudar. Melhorou, mas não era nada daquilo que esperava. Aí o que vem? Mais um negócio. Agora é que a gente vai lançar aquilo. A gente tem que aprender a ser bom com aquilo que a gente é hoje. A turma tá pedindo para colocar a classe lá, social. Eu vou fazer uma última pergunta aqui pra gente fechar a nossa conversa, que foi espetacular. Hoje foi massa, hein? Cara, o que está mudando no seu business com a inteligência artificial, que já existe, mas ela está sendo mais evidente agora nesse momento, crescendo de uma forma mais exponencial? Como é que isso vai mudar no seu negócio e como é que você tem que se reinventar para trazer isso para dentro da sua empresa e ajudar mais os seus clientes e quem te contrata? Já vão marcar os concorrentes para todo mundo vir aqui prestar atenção. Eles vão querer me copiar, você me coloca num lugar aquilo. O que IA vai mudar no seu business? Eu não vou responder essa pergunta. Então, se eu responder, você não pode confiar que é verdade, porque nessa hora a gente tá operando. A melhor coisa agora é responder assim, cara, não vai mudar nada, a gente não vai usar IA
pra nada. Bom, em primeiro lugar... Esse negócio não funciona, eu não acredito nele. Cara, é tão bom quando a gente é copiado, né? Dar a É melhor tão resposta possível, Lúcio. Nós temos uma plataforma já muito preparada para receber evolução, como eu mencionei antes, de novas tecnologias. Então, se a gente já está aberto a novas tecnologias, elas não chegam como uma coisa que é externa ou um apêndice de IA. Ele vai permear o negócio. E nem é uma novidade para você, já tá intrínseco ali. A gente usa sempre já, e quase todas as empresas têm alguma pegada de IA, no sentido dos dados, processamento de dados. Projeção populacional usa muito modelos de simulação de cenários, que tem a ver com as redes típicas do IA. Mas o que está impressionando a gente no IA não é tanto o IA, são os modelos generativos. A capacidade que ele tem de construir informação com pedaços, que é o prompt que você passa. Isso é muito útil quando a gente tem um usuário que está pouco familiar com o geomarketing, e hoje eu gasto muito tempo treinando ele, e eu posso diminuir esse esforço de uso da ferramenta, uma vez que ela fique mais nos bastidores, operando as sugestões que são interessantes para o usuário olhar. Então, a pergunta que você me fez é uma coisa que seria muito legal de IA. Alguém fala, olha, eu não sei usar, quero começar agora, e estou pensando em abrir um negócio de proximidade e conveniência. Ó, então seu raio é 1 quilômetro. Então você vai começar olhando isso significa potencial para esse negócio. Hoje já deve conseguir, né? Você consegue trazer essas referências desde que elas estejam associadas. Então, hoje as plataformas mais conhecidas aí de IA, elas conseguem nos dar um pouco de benchmark ou referência dessas camadas de pontos a analisar. Talvez a clínica de harmonização peniana, olha, homem, provavelmente acima de tanto. Elas já acho que tem gente jogam essas dicas ali para fazer uma pesquisa tá querendo, dessa. né? O pessoal quer crescer o negócio. Então, assim, eu acho que mais do que nesse negócio específico, a gente pode trazer uma série de referências e deixá-las organizadas para o sistema de IA buscar. Então isso não é tão difícil quanto eu programar um código que tem que acertar sempre. Eu e o usuário sabemos que o IA não é perfeito. Então é melhor do que antes, que eu tinha responsabilidade, estava mencionando com o Lucien, a parte que a gente tem de importação de endereços, e às vezes tem erro. Como é que escreve Juscelino Kubitschek? Né? Não tem jeito, ninguém sabe como é que escreve Juscelino Kubitschek. JK, pô. Eu tinha que criar tipo o Google. Se você me der 7 letras disso aqui, eu já acho que é Juscelino Kubitschek. Agora eu posso pedir para o sistema fazer uma correção disso. Então ele vai ajudando em vários problemas que são típicos do negócio, e ele vai aliviando a carga de uso, deixando você mais à vontade para usar a análise que você quer. Existem muitas ferramentas que têm umas plataformas que calculam potencial de faturamento. O que eu acho um lugar que, pelo menos, se eu posso te dar uma resposta melhor do que esse xabablau aqui, é onde a MapFry não deve ir. Porque se você olha as plataformas de potencial de faturamento, elas dão potencial bom em vários lugares. E eu quero te dar o melhor lugar. Eu não quero que você tenha um bom potencial aqui, atravessa a rua bom também. Isso é fruto de uma análise. Então eu prefiro guiar a sua análise para o melhor lugar do que ficar dizendo que se você abrir aqui fatura X, ali X também. É um pouco pastel, assim, esse tipo de inferência sobre o que vai acontecer, e até, digamos assim, deixa de capturar a dinâmica de um mercado que ela é volátil, que eu falo com as condições que eu tenho hoje. Muita gente me pede, às vezes eu converso com investidores e eles querem isso, né? Os investidores hoje eles só pensam numa coisa. E aí eles falam, como é que vai ser o IA? Eu vou perguntar onde você vai abrir uma padaria e você vai responder? Eu falo assim, eu te respondo agora onde você vai abrir uma padaria. O Luciano me pergunta, eu respondo para ele no mesmo lugar. Aí vai virar uma corrida do ponto. Ou vocês vão abrir 2 padarias e minha resposta acabou de ser arruinada. Eu preciso te dar informações para construir uma estratégia de diferenciação e conquista de mercado. Que é um grande problema do mercado, do empreendedorismo de forma geral, né? Que é, principalmente em negócios que são febre. Por quê? Porque começa a febre, vou dar um exemplo da paleta mexicana, ou do, sei lá, qualquer coisa agora. A paleta é boa que a gente usa em sala de aula, a gente usa, todo mundo, mais, já tá todo mundo, já tá um exemplo cansado. Iogurtes, né? E o kart indoor, lembra do kart? Estão voltando, temos clientes. Lembra do kart indoor, não? Kart, essas coisas assim, esses negócios, mas o que acontece? Quando tem um negócio desse, tende a ter essa escolha do ponto, mesmo que você dê o ponto, o lugar, abre aqui, vem um infeliz e abre a merda do concorrente do lado. E abre mais 3. Uhum. Aí, cara, aí você olha assim, pô, não, que negócio não foi, ponto errado, não sei. Também não dá, ué. O pessoal não tem esse, que é comportamento de manada também, né? Os caras querem, todo mundo quer. É tipo assim, só eu que tenho. Por isso que eu acho que tem que ter uma estratégia para inteligência aqui. Que ela preveja a possibilidade de chegar alguém e você crie defesas naquele lugar. Isso tem que ter uma gordura também, né? Acho que você tem que ter uma margem, né? Você ir num ponto, vai num ponto que você já pensa
Pô, se tiver 2, 3, porque vai ter, se o seu negócio estiver bombando, pode olhar aqui na Savassi, a gente tá na Savassi, em BH, a região bem, aqui muito na Praça comércio. Savassi, aqui do lado. Se eu te Pode falar olhar. que tá abrindo um estúdio podcast debaixo de mim. Não, Acredita? Isso é vai bom. abrir outro, do lado. Aqui tem uma Xerimbão, cafeteria aqui, ele tem outra Xerimbão, que é a mesma cafeteria, dois quarteirão pra cima, do lado da minha casa, na Major Lopes. E, cara, pra mim é o tipo, esse exemplo tá ali, mapearam São bem. centralidades diferentes e próximas. Diferentes. Então, assim, você tem que estar preparado para isso. Mas O consumidor gosta de opção. A gente, como consumidor, a gente quer opção. Então, se tiver opção, o consumidor vai lá. Se você quer ficar sozinho, você não ofereceu opção, você não vai ter clientes. Isso acontece muito com um shoppingzinho de condomínio, que o cara tenta direcionar um de cada. Aí é tudo as operações de luz apagada, porque o consumidor não gosta onde ele não tem opção. Então, quando tiver o podcast aqui e outros negócios, o cliente vai achar bom. Porque ele vai estar tendo mais opção. Hoje ele gosta, ele vai. É melhor Vai estar sobreviver quem opera bem, né? Ou vai dividir melhor mercados, serviço, vai etc. segmentar. Ou vai ampliar. Esse prédio vai virar o núcleo de podcast aqui. Vai ser E você comprado já tem pela o Globo. melhor aluguel, porque você chegou primeiro. Os Ah. próximos já vão ter que pagar um pouco mais, que sabe que tá bom. A Globo Minas vai pegar aquele estúdio bonito ali. Agora, eu lembrei disso também quando eu falei de um do lado do outro, porque um consultor que está entrando lá ele, na hora de desenhar um mapa de expansão, ele falou assim, não, por que você fez, por que você desenhou aqui esse lugar? Ele falou, porque aí não tem concorrente. Eu falei assim, Que horror, né? eu falei, você tá achando bom? Porra, não tem concorrente, não tem, me diga outra Mas é muito resposta. comum. Essa As resposta, pessoas me pedem muito isso. essa resposta não dá pra usar, Dá os pô. lugares que não tem ninguém. Eu falo, gente, onde não tem ninguém, não tem demanda. Né? Ou pessoa seja, eu não preciso sabe. saber os indicadores que me comprovam que não tem. E eventualmente pode ter um lugar que você, com os indicadores, com as camadas, com as análises, você sabe que ali pode ter demanda e ainda não tem concorrente. Esse é um bom ponto, Luciano, porque muita gente quer saber assim, onde o Brasil está crescendo, onde estão as oportunidades. O que aconteceu? A gente saiu com o novo censo agora, ele está chegando nas nossas mãos. Mas entre 2010 e 2012, que foi a segunda medição, a população brasileira não cresceu muito e até decepcionou no seu crescimento. Mas uma coisa teve um crescimento brutal, nunca antes visto: o número de domicílios. Em 12 anos, aumentou em 34% o número de domicílios no Brasil. 1/3. Por isso que o Menin tá rico desse jeito. Também. Então, o que acontece? Esses novos domicílios demandam novas centralidades para abastecê-los. Sim. E não cresceu a quantidade de centros e negócios proporcional a 34%. Então, há uma corrida do ouro chegando em nossas mãos, que é onde estão essas novas centralidades que estão servindo esses públicos, ou para onde eles estão tendo que ir para resolver um problema que hoje não está bem resolvido. Não cresceu a população, mas cresceu de uma forma brutal o número de domicílios. E esse lugar vai mostrar pra gente espaços de crescimento e até de desarticular centros grandes. Tem muita gente que estava em centrão perdendo porque sabe que aquele centro foi desarticulado em 4, 5 e não conhece essa nova dimensão. Ah, Que bacana. cara. Eu achei ótimo. Tem mais alguma pergunta específica? Eu tenho uma pergunta que é... Não, eu tenho, mas a gente vai render mais A gente 5 vai minutinhos. render muito. Mas eu vou fazer, Depois porque eu do tô bate-papo, curioso. vamos fazer eu a já última, fiz essa então, pergunta e a e eu gente- quero botar uma pressão, porque eu acho que aí tem um O negócio cara que bom. tá na esteira ali já tá, não aguenta correr mais, cara termina. Cara, É a última E milha. ele não igual consegue o parar de Luciano. escutar, não, viu? já, em vez de fazer 10, faz 15 quilômetros, que tá tudo certo. Internacionalização. Qual que é o desafio para internacionalizar uma plataforma de geomarketing, já que é uma necessidade mundial, para qualquer Pauta- território no planeta Terra? Primeiro, é uma oportunidade. Não há uma plataforma global de geomarketing e nós já somos uma plataforma global. Quem entrar agora vai encontrar dados de Argentina, Chile, Uruguai e Portugal. Por que você não coloca Colômbia aí? Acabei de vender a Master Posso Franquia lá. colocar, o pessoal está me pedindo Paraguai e nosso time interno pensando muito em Estados Unidos. Mas o que a gente mais tem hoje colocado é a estrutura de técnica já está pronta. Eu exibo dados em Portugal e na Você Argentina. precisa dos dados, né? Eu preciso dos dados. Da entrada de dados. A entrada de dados são os censos. E aí os censos estão São acontecendo. os IBGEs, entre Isso. aspas, de cada lugar. É incrivelmente legal que os IBGE seguem uma premissa muito parecida das escalas geográficas e aí vai mudar um pouco do tipo de informação e fazer um deparo. Aí mora um desafio interno nosso grande. Eu vou usar a nossa estrutura atual de classes e faixas etárias ou eu vou precisar montar uma nova para ser representativa Tem internacionalmente? os tratamentos dos dados, né? É diferente. Exato. Então, assim, o que a gente está pensando... O IA vai te ajudar com isso. Acho que nisso ela não vai ajudar, porque ela sugere coisas boas. Nesse caso, eu tenho que afirmar que a faixa etária certa é de 10 a 19, não de
12 a 21. Então essas coisas tem que ter alguém dizendo, é isso aqui, e não está aberto à discussão. Esse é um lugar que a gente está querendo ver se cria o padrão internacional de dados, para quando eu popular esses censos, eles vão fluir. Existe alguma associação mundial? Não, existem poucas empresas. Eu acompanho o mercado, algumas que estavam indo muito bem foram compradas e integradas a suítes maiores, de alguma forma saíram do mercado. É um mercado aberto à internacionalização. Na empresa anterior de geomarketing, que eu trabalhei por 8 anos, esse foi um dos meus papéis, onde eu coletei mais insights para fazer a MapFry como ela é. E o meu time lá da MapFry morre de raiva quando eu falei, sobe Portugal. Eu disse, por quê? Eu preciso demonstrar que isso não é só um desejo. E agora, no meu discurso, isso já pode ser validado. Agora, o desafio é trazer esses dados e, pior, projetá-los. Mais um desafio de prestação de serviço de dados. Então, a gente primeiro está tomando bastante Neston aqui no Brasil, ganhando força, para poder começar a brigar por esses mercados com dados de qualidade. Mas, talvez o que me alegra é que ele contou no início que ele me conheceu há 2 anos atrás na feira de franquia lá da BF. E lá o negócio era... Tinha nem stand, né? Não tinha stand, era pequeno, incipiente, estava começando. E hoje, pelo que eu conheço do mercado, eu já falei isso para ele, para mim, a plataforma que mais cresceu, que mais acelerou, que mais apareceu e que mais ocupa espaço hoje no mercado. Se eles continuar nessa velocidade, até o final do ano ele já está internacionalizado. Ótimo. Com todos esses aí, ele coloca como é difícil, né? O que eu ia falar é que ele tem que, muitas vezes, olhar a própria lição que você está dando aqui, que tem demanda. Tem? Eu posso, talvez, ter dificuldade de subir os Estados Unidos, mas se eu subir Orlando, o pessoal não para de me pedir Orlando. Então, assim, talvez eu não faça os Estados Unidos todos, mas eu já peço Orlando rapidinho para atender a ânsia do povo todo. E a gente vai estar na Feira de Franquias, quem assistir a tempo de visitar, é uma oportunidade incrível para quem está cotando ou querendo se aprofundar, porque as 3 principais plataformas estarão com o stand lá, demonstrando, explicando coisas, então... É o benefício do lugar consumidor de encontrar todo mundo no mesmo lugar para comparar. E como é que o pessoal te acha aí? Redes sociais? MapFry. Tudo? MAPFRY. Então é tipo Airfry. Mapfry.com ou nas nossas redes sociais, @MapFry. Todos os nossos canais são abertos. E no site da MapFry que eu acabei de passar, já pode se criar uma conta e experimentar essa solução, praticar um pouquinho e depois a gente já te cadastra no nosso e-mail, aí você fica sossegado que a régua de e-mail vem com bastante conteúdo. Show de bola. Obrigado, João. Obrigado por você ter dado tantos insights aí importantes sobre uma área que é muito importante, é muito subentendida e subutilizada, né? É isso aí. Acho bacana. Hoje foi um podcast com bastante conteúdo útil e pouco comum no dia a dia do empreendedor. Acho que isso traz uma riqueza e tomara que as pessoas gostem, tomara que elas tenham aprendido, se elas tiverem tido um insight, uma ideia, se tiver um cadastro lá no MapFry, acho que já valeu a pena aqui o nosso papel, viu? Obrigado por ter vindo e já valeu muito estar aqui. Eu volto no que eu falei logo no início da conversa, estar aqui entre profissionais tão acolhedores, Lúcio, te conhecendo hoje, mas olha como é a felicidade de que eu já tive aqui, desse contato genuíno com o Luciano e que só cresce. Então, assim, se eu deixo como dica para quem está na esteira ou em outros lugares, seja aberto e, claro, atento a quem você está conhecendo. Mas olha quantas coisas legais a gente está vivendo e dividindo hoje, fruto de um dia a gente se permitiu se conhecer e continuar conversando. Isso é um ingrediente que eu ouço pouco e estou aqui dando o meu testemunho do valor e do quanto a cara que funciona. Caro quanto é isso. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado, Lúcio. Show, obrigado. Valeu, galera. E se você teve algum insight, alguma coisa, segue, compartilha com seus amigos aí, para quem vai ser útil isso aí. Muito obrigado aí mais uma vez e até a próxima. Valeu. Valeu, até mais. Valeu. Muito bom. Eu vou mesmo. Muito bem.